Entrevistas. A importância de conceder entrevistas. Quais são os profissionais? E você que é profissional da comunicação, professor, perito, jurista, CEO, diretor, como é importante. E assim sendo, o professor Calazans desenvolveu, dentro da concepção de comunicação oratória, um módulo onde nós falamos sobre entrevistas. E nós vamos falar dar alguns pitáculos sobre o que é entrevista. Aqui, por exemplo, eu estava dando uma entrevista, no caso foi ao vivo, nós vamos falar a importância de dar entrevista ao vivo, uma concepção muito interessante. Hoje, depois da pandemia, muita coisa mudou. Antigamente, nós íamos para a imprensa, o auditório, no estúdio, e ainda fazemos isso, mas diante da pandemia, uma nova concepção se abriu e é muito comum que você dê entrevista no seu local de trabalho, na sua casa, fazendo aí um link, uma ligação com o estúdio. E aqui foi um dos casos. Aqui nós estávamos falando sobre um acidente aeronáutico ao vivo, com uma responsabilidade muito grande. Nós vamos falar qual é a responsabilidade de um entrevistador e, principalmente, que é o nosso alvo maior aqui, o entrevistado, do que ele falar ao vivo não tem como editar. E muitas pessoas têm medo, têm um receio. Inclusive, como jurista, eu já atuei na defesa de entrevistado que, ao entrevistar, concedeu entrevista que resultou em crime contra costumes, injúria, difamação, calúnia e teve uma complicação. Da entrevista é excelente, é essencial, é relevante para todo e qualquer profissional, mas pode sim ter um dissabor jurídico neste caso. Então, dentro da nossa concepção de comunicação oratória, quando falamos de entrevistas, você tem a imprensa e hoje você tem a mídia, né? Antigamente era só a imprensa, hoje você tem a mídia e por intermédio da mídia você pode dar entrevista com a mesma concepção de entrevista numa imprensa. E aí, para quem, olha que interessante, eu trabalho com uma abertura, uma concepção de perícia aeronáutica ou direito aeronáutico. E eu faço questão, inclusive no nosso curso de perito aeronáutico, uma das grades é esta, conceder entrevista. Um dos módulos, eu entendo que o perito aeronáutico, caso ele queira, mas é muito importante que ele conceda entrevista para a mídia em geral. Então fica aqui uma dica para os peritos aeronáuticos, fica aí essa abertura, dentro do nosso curso você vai fazer esta entrevista. Outra coisa também muito interessante é que muitas vezes o perito, ele vai se apresentar como perito ao promotor, ao juiz, uma audiência. E é claro que ali ele não vai dar entrevista, mas ele vai ser questionado e nós utilizamos técnicas da entrevista para que ele seja bem-sucedido. Infelizmente, um perito, muitas vezes ele é muito técnico, é um engenheiro aeronáutico, é um piloto PLA, piloto internacional, tudo bem, um engenheiro aeronáutico, tudo bem, controlador de tráfego aéreo mecânico, tudo bem. Mas a comunicação pode prejudicar. Juristas, políticos, lembra? Todos nós somos pessoas da comunicação. Algumas pessoas são profissionais e algumas profissões exigem a comunicação. Então, nós temos uma abertura de ciências políticas e dentro da ciência política, você também, caso queira fazer, recebe um certificado de extensão universitária em ciências políticas. Um módulo é comunicação. O político não tem como não saber da entrevista. Ainda que ele não queira, faz parte, espinha dorsal da atividade de um político, seja ele vereador, deputado estadual, federal e assim por diante. Então, na nossa abertura de político, fica essa grade aqui, peritos, tá? E político eu faço uma ênfase, mas isso é para todo e qualquer profissional. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Vamos abrir aqui, vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir mais um vídeo. Tá aqui. Aqui é uma entrevista muito interessante, que nós chamamos de entrevista a campo, feita a campo. O que é campo? Aqui, infelizmente, foi também um acidente aeronáutico. Nós fomos lá no local do acidente
E aí nós demos entrevista. Aí é muito perigoso. Lembrando que todo profissional é importante. A entrevista pode elevá-lo, mas é perigoso. Aqui nós tivemos uma entrevista, o acidente, desculpa, o avião estava, o acidente tinha acabado de acontecer, nós estávamos ali dando uma entrevista, e aqui nós achamos interessante, nós somos da área da aviação, é uma informação importante que a comunidade em geral tenha informação sobre o acidente. Muitas pessoas questionam, não se deve dar entrevista sobre acidente, não sabe as causas. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é a responsabilidade jurídica, da investigação técnica, dos investigadores, nós respeitamos. Mas a comunidade, em geral, tem direito de saber. Ela também é uma consumidora do serviço. Tá? E aí, a finalidade de um jurista não acusar. Mas como é que ele se comporta numa situação como essa? Lembrando que entrevista ao vivo não é editado. O que você falar pode comprometer. Então, não é só o que falar, mas o que falar. E lembrando que muitas vezes jornalistas e repórteres, muitas vezes não são especialistas na área. Então, você acaba sendo um mentor, um consultor para saber o que falar, a quem falar e como falar. Tá? Então, aqui eu faço uma crítica, muito cuidado. Né? Uma vez eu vi uma autoridade aeronáutica dando uma entrevista ao vivo, e o que ele falou comprometeu, ele acusou um determinado profissional da atividade aérea ali. Eu falei, poxa, como é que o acidente tinha ocorrido numa sexta-feira? No sábado, ele vai numa entrevista ao vivo e fala algumas coisas já acusando alguém ali. Muito, muito cuidado, tá bom? Aqui, esse tipo de entrevista também é muito interessante. No caso, foi na minha casa. Tá? Então, é uma entrevista gravada, você pode elaborar a pauta e depois essa pauta ela é transmitida ao vivo e repetida várias vezes. Mas muito cuidado, aqui tem um problema da edição. Você grava 1 hora, você grava meia hora, mas a pergunta é, dessa meia hora que você gravou, 1 hora, às vezes passam apenas 5 minutos. E o que é que vai passar? E normalmente as empresas trabalham de boa fé, a imprensa, os jornalistas, mas pode acontecer que uma edição talvez não represente na sequência exatamente aquilo que você falou. E eu uma vez dei uma entrevista para uma determinada emissora, o jornalista lá, o editor, no caso, fez uma edição, e houve ali uma responsabilidade jurídica da minha parte. Fiquei preocupado, fiz contato com o advogado, mas passei ileso porque um determinado personagem envolvido no cenário cogitou me processar. Mas depois eu falei, fica tranquilo que eu tenho a gravação na íntegra. Olha que coisa interessante. Então, a importância de você ter a gravação na íntegra. Quanto tempo levou? 1 hora, 40 minutos. Eu quero esses 40 minutos, tá bom? Aí, na edição de 5 minutos, vocês vão passar na televisão, pouco importa. E a gente dá uma dica. Mas aqui também já aconteceu, nesse dia eu estava linkado, vou usar essa expressão, com a, a emissora. Então, nós fazíamos a gravação e entrava ao vivo, aí ao vivo aquela preocupação. Nesse caso, nós fizemos duas gravações. Uma gravação prévia, que foi editada, e outra parte foi ao vivo. Então, muito cuidado, ao vivo não tem como editar, não tem o que pensar muito, ou melhor, tem que ser bem pensado. Mas se você não pensar direitinho, pode ter consequências. Aqui também essa situação foi bem interessante. Esse tipo aqui de gravação, ela é interessante porque ela vive um tema de debate. Não que seja um debate. Lembrando que no nosso curso de entrevista e comunicação oratória, nós temos um módulo do debate. Eu não vou falar sobre o debate aqui, mas um entrevistador que não sabe debater é questionável, porque uma entrevista pode virar debate. Né? E aqui foi o caso, não de debate, mas nós tínhamos aqui o apresentador principal, e depois nós tínhamos ali vários outros especialistas em segurança, e também ao vivo telefone, questionamento dos internautas, dos telespectadores. Então, muito cuidado. Neste caso aqui, uma entrevista pode virar o debate, e repito, o profissional que não estiver
preparado em dois aspectos: aspecto da comunicação em geral e outro aspecto técnico. Você vai, no caso aqui eu estava falando sobre um acidente aeronáutico, se você não conhecer tecnicamente o que você vai falar, não vai para lá, ou terá consequências desagradáveis, tá bom? Mas também aqui também foi ao vivo, e ao vivo e acaba sendo aí uma entrevista, acaba sendo um debate e muito cuidado. Aqui nesse caso, eu não tive problemas algum com comunicadores que, às vezes, o jornalista quer apertar, ele quer a causa, ele quer saber quem causou, e aí ele está fazendo o papel dele como jornalista. E nós, como da área jurídica e como da área técnica, temos que ter um cuidado, tá? Porque uma investigação jornalística, ela difere de uma investigação técnica e difere de uma investigação judicial. Então, muito cuidado com esse tipo de entrevista. Aqui também é muito interessante. No caso, lá eu estava no estúdio, aqui eu estava na minha casa, mas foi ao vivo da ProUOL, também jornalistas muito experimentados, profissionais experientes. Tem que ter muito cuidado para trabalhar com esses profissionais, que são muito inteligentes e fazem perguntas técnicas, ou às vezes perguntas não técnicas, mas fazem com que nós expliquemos tecnicamente aquilo que é do modo coloquial. Aqui ao vivo, e também, às vezes, temos aí um debate, vira debate, porque pode ser que um ou outro jornalista não concorde com aquilo que a gente esteja falando. Eu já fui entrevistado por um jornalista que entrevistou um outro profissional. E esse outro profissional deu um parecer, fez uma colocação que era diferente da minha. Então, o jornalista falou: peraí, Crasano, você está falando isso, mas o outro técnico, o outro piloto, o outro jurista falou outra coisa. E aí você tem que utilizar a técnica do debate, que é outro módulo, para que você consiga sair daquela situação, tá bom? Aqui é uma outra situação bem interessante, onde vários profissionais, aqui no caso foi gravado, não foi ao vivo, que é diferente, foi gravado, mas foi lá no estúdio da, da Jovem Pan aqui em São Paulo, a capital. Tá? Aqui também vários profissionais falam sobre um determinado assunto. Lembrando, quando você é convocado por um. Aqui não é um debate, mas, repito, pode virar debate. Quando eu falo debate, o que é debate? Debate é quando tem encontros, ideias conflitantes, confrontos, discordância entre opiniões. E aqui, repito, nós precisamos dominar a comunicação e oratória e precisamos dominar também a técnica do debate. Porque a técnica do debate, aí nós vamos entender o que é um debate e como se realiza um debate, lembrando que um debate deve ser, né? Deve ser totalmente racional. E, infelizmente, nós temos no Brasil, também no mundo, uma área, uma nova concepção do debate, onde as emoções afloram, elas predominam o racional. E aí não é legal. Num encontro como esse, onde você vai ter também alguns especialistas da área, você precisa estar preparado para um debate. Não era um debate, repito, não é um debate diretamente falando, propriamente falando. Mas qual o problema de eu opinar, apresentar uma opinião técnica e um dos presentes serem discordares daquilo que eu falei? Não tem problema nenhum, inclusive faz parte. O problema é que muitas pessoas não estão preparadas para isto. E aí acaba um conflito que é ideal, acaba sendo um confronto que não é legal. Tá? Aqui também foi ao vivo, onde vários profissionais estavam ali falando sobre um tema. Outro caso aqui foi também, era um programa esportivo, onde eu estava falando de um acidente que ocorreu a morte de vários profissionais do esporte, no caso o Chapecoense. Aqui uma das grandes entrevistadoras do país, não era só ela, tinha uma outra turma ali. O que acontece nessas entrevistas? São pessoas, jornalistas, Renata Fã, muito experiente no jornalismo, no caso ela também em direito, mas essas pessoas são leigas
na aviação. Então, cabe a nós explicarmos para ela e para o público o que é importante no aspecto técnico para o conhecimento. E aqui foi ao vivo e não tinha só ela, tinha uma bancada muito experiente. Aqui também, na TV Justiça, falamos sobre direito aeronáutico, foi um programa que foi gravado, nós levamos aqui um bom tempo, fizemos a pauta. Gente, quando eu falo do curso de como dar entrevista, um ponto importantíssimo é a pauta. Eu falo, vamos pautar? O que é pautar? Pautar, repito, muitas vezes um jornalista não sabe o que é importante falar sobre determinado caso. Então, você que é profissional, você deve falar, olha, nesse acidente é importante, ou nesse assunto, precisa ser um acidente, nesse assunto eu já dei uma entrevista de provas e concursos, como passar em provas e em concursos. Foi numa outra emissora. E aí é importante, mas o que falar? Nós fizemos a pauta. Então, o pautar. Olha, jornalista, é importante você falar isso, é importante você falar aquilo, é importante você destacar isso. Nem sempre ele é especialista da área. Então, você faz a pauta, e esse é o ponto importante daquele que vai ser entrevistado, pautar. Cuidado com a pauta. Uma vez eu fiz uma pauta numa determinada emissora, eu me reuni antes com o diretor. Tudo bem, me reuni com ele 2 vezes, na véspera da entrevista e no dia da entrevista, momentos anterior à entrevista, que foi ao vivo. E chegou lá na hora da entrevista, o entrevistador mudou todas as perguntas. Aí só não me quebrou, porque eu estava muito atento, muito ligado, muito ciente do assunto. Mas se eu não tivesse me preparado, eu teria, desculpa, quebrado a cara, tá bom? Aqui foi ao vivo, mas foi por telefone. Eu estava em casa e aqui, esse dia aqui, a entrevista foi interessante. Por que ela foi interessante? Porque o Datena estava me entrevistando, estava entrevistando uma outra pessoa também por telefone, mas só que essa pessoa estava me contrariando em suas opiniões. E aqui o pau quebrou. Está tendo um bom mediador, ele colocou fogo no paiol. Né? Aqui foi interessante. Repito, se você não estiver preparado, e eu me contrapus, né? Houve uma contradição entre mim e o outro profissional, o que é normal, não tem problema nenhum. E se você não está preparado para apanhar, vai fazer crochê. Não entra nessa de comunicação oratória, porque o debate faz parte. O problema é que muitas vezes o debate sai da área racional e parte para a área emocional, e aí não é legal. Mas, tá? Aqui também é muito interessante, aqui os vários jornalistas na Bandeirantes, mas foi na rádio e foi ao vivo, onde os internautas faziam perguntas e os dois aí profissionais experientes também. Tá? Aqui foi pela USBT, foi gravada. Tá? E aí uma outra frente que nós fazemos, né, na concepção da Academia de Comunicação Oratória, é preparar pessoas para um fenômeno como esse aqui. Estúdios, nesse caso aqui foi lá em Heliópolis, a casa do nosso técnico aqui, do nosso PC Paulo César. Então, o que nós fazemos aqui? Essa senhora aqui, a Cíntia, né, estava lançando um livro e ela fez uma divulgação do seu livro. E é muito interessante, porque o podcast, nós temos aí uma concepção muito interessante em São Paulo, na ADSAMPA, o SampaCast, e aqui nós, dentro da academia, é uma oportunidade que nós temos para preparar as pessoas para serem entrevistadas. É claro que antes dessa entrevista nós fizemos a pauta, o que vai falar, como vai falar. Tem pessoas que não têm medo de ir, mas, né, nós temos aqui uma equipe muito, muito, muito boa de luz, som e muita outra coisa. E você hoje participar de podcast, lançar ou apresentar o seu produto, o seu serviço é essencial. E faço aqui uma proposta. Participe de podcast, que é muito importante. Aqui tem um outro especialista também, aqui já foi lá na Lapa, outro também o estúdio da SampaCast lá na Lapa, tá? Aqui também o Mídia do Empreendedor, nós temos no canal do professor Calazans, nós temos o IPCast, que é o podcast do professor Calazans, gravado no momento do SampaCast. E uma playlist é empreendedorismo. Então, nós temos ali alguns profissionais onde eles falam sobre empreendedorismo. Eu entrevisto eles, falo sobre a causa. Aqui também, um outro profissional falando sobre inologia cristã, ele lançou um livro
E ele teve uma coisa muito interessante. Ele falou que depois que ele fez um podcast comigo, ele colocou o podcast no seu canal do YouTube e teve um avanço muito grande de inscritos. Então, a importância da comunicação da oratória de entrevista. Tá? Ele falou, professor Calazans, eu quero agradecer. Depois que houve a entrevista, o nosso podcast, o meu canal teve uma evolução bem interessante. Então, fica aí. Da entrevista não é só para a imprensa, televisão, médico, doutor, jurista. Não, você que tem um produto, que tem um serviço ou quer se lançar o seu nome, está aí a dica. Tá bom? Aqui, inclusive, nós teremos outra podcast com esse casal. Aqui o Fabiano e a Ana Bruna. Muito bom, ele é um pintor. Inclusive, hoje ele estaria gravando aqui comigo. Ele não pôde vir, mas nós vamos gravar em breve outra entrevista que ele faz quadros maravilhosos e agora ele está fazendo pintura de cachorros, de pet. E o tema vai ser Eternize o seu pet. E vai ser muito interessante. E aqui também ele faz a propaganda do seu canal, nós gravamos aí uma entrevista de 1 hora, 40 minutos, depois ele faz cortes. Então, a importância, repito, da entrevista, conceder entrevista, não é só para a imprensa, tá? E a mídia em geral. E aí, caminhando para o final, nós vamos falar no nosso curso quais são os tipos de entrevista. Entrevista falada, entrevista escrita, tá? Entrevista ao vivo, a gravada, consequências jurídicas. Aí eu, como jurista, tá? Eu dei assessoria a um profissional da segurança, muito interessante. Ele deu uma entrevista numa determinada revista especializada em segurança privada, e ele fez um comentário sobre uma empresa e ele foi processado. Na verdade, ele não foi processado, ele foi ameaçado de ser processado. Nós fizemos ali um estudo e nós entendemos que ele não cometeu nenhum crime. Mas muito cuidado, porque uma entrevista ela pode sim ter consequências jurídicas e hoje nós estamos na fase do cancelamento. Qualquer coisinha você é cancelado. Então você pode, não estou preocupado com o aspecto jurídico, não. Mas você às vezes é um influencer com milhões de seguidores e nós já vimos pessoas sendo canceladas. E por nada, ou por muito pouco, pessoas pagando aí 50, 100 mil, 60 mil de indenização, porque chamou outra pessoa, ou chamou, ofendeu, ou a pessoa se considerou ofendida. No nosso canal, no nosso curso de comunicação oratória, no entrevista, concedendo entrevista, nós temos um módulo que é a pirâmide do debate, de Paul Graham. E ali nós trabalhamos com os tipos de debate e, às vezes, o pior tipo de debatedor é o nível 0 ou o nível 1, onde ele ofende as pessoas. Ao invés dele falar sobre o tópico, ao invés dele falar sobre o assunto, ele agride as pessoas. Então, isso aí é muito perigoso. Tá? E nós ensinamos e falamos isso no nosso curso. O que você acha daquele profissional? Aquele profissional é um imbecil. Não, você pode não gostar das suas opiniões, das suas colocações, mas cuidado com as ofensas pessoais. E aí, caminhando para o final, perito, jurista e político. Todos os comunicadores precisam entender esse assunto, mas há algumas atividades, algumas profissões que são essenciais, dentre elas nós citamos essas aqui, tá ok? Assim nós caminhamos para o nosso final. Pessoal, tem muita coisa interessante para falar sobre esse assunto aqui. Então fica o convite para que você conheça a academia, pertence à Academia Brasileira de Comunicação Oratória, e lá você vai fazer o curso. Se você não quiser ser membro, nós proporcionamos esse curso também dentro da nossa plataforma do Hotmart. Faz contato com o professor Calazans, aqui é o QR Code. Se você escanear esse QR Code, você entra no grupo e faz parte do grupo. Além disso, eu vou deixar o link do grupo. Você faz parte do grupo e ali você tem mais informações sobre esse e outros cursos, tá bom? E assim também fica o convite para você se inscrever no canal do YouTube Professor Calazans. Caso já seja inscrito, você faça os 3 Cs. Triple C, curtir, compartilhar e comentar. E ali você vai assistir também vários vídeos sobre esse e outros assuntos. O nosso e-mail, o nosso telefone, que é o próprio Zap, calazans@gmail.com,
WhatsApp 11 986936733. Pode telefonar, mandar uma mensagem ou um vídeo. A sua assinatura define a sua altitude, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.